Bom, um dos grandes pensadores recentes de marketing, o Seth Godin, fala que conteúdo é a última forma de marketing que existe. Basicamente porque a gente vive num cenário em que a informação que era muito limitada lá atrás passou a ser muito abundante, a gente passou a ter muito mais controle de o que a gente quer consumir, quando a gente quer consumir, e por isso passou a ser muito menos tolerante com a interrupção. Então a gente vem de um cenário lá atrás que o caminho para as empresas se comunicarem, fazerem marketing era alugar a audiência de uma grande atração. Você tinha lá a novela na Globo, você tinha os jornais, você tinha, enfim, os impressos, as revistas, e no meio do conteúdo que as pessoas realmente achavam atrativo e prestavam atenção, vinha uma propaganda para interromper. Com o surgimento da internet, a gente podendo controlar os cliques, o que a gente acessa, e tudo ficando muito mais democrático, o acesso ficando muito mais disponível, a gente começou a escolher muito melhor o que vai nos afetar, o que a gente quer consumir, e as pessoas não querem simplesmente consumir só propaganda, não querem consumir empresas que só falam de si próprias e dos próprios serviços. Se fosse assim, o canal do Shoptime era o rei de audiência, né? Então, a gente passa por um mundo em que as empresas precisam se tornar grandes veículos de mídia também. Elas precisam produzir um conteúdo que é tão interessante, que é tão atrativo, que as pessoas sentem vontade de acompanhar esse conteúdo, de seguir a empresa, para que elas tenham acesso a isso. E essa nova forma de fazer marketing que a gente vai tratar nesse módulo de conteúdo aqui do curso. Um conteúdo tem uma coisa que é muito legal, que é ser acessível, né? Qualquer pessoa pode produzir, diferente do método que a gente tinha lá atrás, que você tinha que necessariamente gastar muito dinheiro para ter um grande alcance de mídia. Hoje você depende muito mais do seu know-how, do seu conhecimento a respeito do tema. Então, a gente brinca que é muito mais o tamanho do cérebro do que o tamanho da carteira. E isso abre possibilidades para muitas áreas que não necessariamente são especializadas em marketing. Então, a gente vê muito médico, advogado, dentista, enfim, muita gente entrando nesse mundo para tirar proveito do marketing de conteúdo. E aí vem normalmente a pergunta de o que é o primeiro passo, como é que eu devo começar? Eu acho que sim, é importante você entender e estudar um pouquinho mais de marketing de conteúdo. A gente traz muito da parte técnica no curso, mas mais do que isso, que eu acho que é ponto de partida, o que é essencial é você conhecer muito bem o seu cliente. Então, com quem você está falando, como é essa pessoa, quais são os desafios que ela tem no dia a dia dela, quais são os obstáculos, quais são os sonhos, para que em cima desses comportamentos, para que em cima desses desejos, você consiga encaixar, entender qual é o conteúdo que você pode produzir, que vai ser atrativo para essas pessoas e que vai ajudar elas a resolverem os problemas delas e sentirem-se interessadas na sua empresa. Então, conversa, troca ideia, entende muito bem os problemas para você então desenvolver o seu posicionamento, como você quer ser visto, e aí o seu conteúdo fazer o meio de campo entre essas duas coisas. Bom, quando a gente fala de marketing de conteúdo, muita gente já associa, já começa a pensar em automação de marketing, que sem dúvida é um dos próximos passos aí que vai se beneficiar muito do conteúdo. Bom, automação, no fim das contas, é a gente conseguir fazer em escala aquilo que a gente faria no 1 a 1. Então, quando a gente pergunta, poxa, qual é a melhor hora, qual é o melhor momento para eu começar a trabalhar com automação, é quando você já não dá conta mais do volume de fazer aquilo manualmente, é quando você sabe que se investir o tempo seu manual, você não vai conseguir atender todo mundo, não vai entregar uma boa experiência, e aí você se beneficia de colocar um processo automatizado. É importante você ter esse volume também, porque é isso que vai dar significância estatística para os seus testes, para as coisas que você está fazendo. Então, você só vai conseguir validar e entender se aquele conteúdo, se aquele comportamento ele funciona de fato para um padrão de pessoas, se você tiver escala suficiente para ter provado que esse valor, que esse padrão é real. Então é basicamente esse o caminho. Começa manual, vai falando com cada pessoa, vai conversando,
produz o conteúdo específico para ela. A partir do momento que você tem uma escala de contatos, de pessoas interagindo com você, você precisa conversar com elas em escala, se você já conseguiu volume o suficiente para entender os padrões, os diferentes tipos de pessoas com as quais você conversa e quais os tipos de interesse de cada uma delas, aí sim a automação vai servir muito bem e você vai conseguir ser útil tanto para elas quanto para a empresa, conseguindo melhores taxas de conversão e, no fim das contas, mais vendas. A pergunta de frequência de conteúdo, frequência de comunicação, ela é bem recorrente quando a gente começa a trabalhar com isso. E não tem uma resposta pronta. No fim das contas, a gente cai de novo no passo 1, que é converse muito com o seu cliente, converse muito com o seu público. Existem públicos que estão super ok em receber conteúdo todo dia, tem gente que precisa desse conteúdo uma vez por semana para ter tempo de mastigar, e muito disso vem não só da conversa, como também do teste. Então, se eu começo a subir a minha frequência de uma vez por semana para 2, para 3, qual é o comportamento do meu consumidor? Mais gente reclama, mais gente começa a cancelar a assinatura ou não? Meus resultados eles aumentam também proporcionalmente ou não? Normalmente o que a gente vê é que existe um ponto de saturação para a maioria dos mercados, então no nosso contexto, por exemplo, da RD, a gente dificilmente manda mais do que 1 e-mail por semana e dificilmente a gente publica mais do que 1 post ou 2 posts por dia no blog. Agora, não necessariamente você tem que publicar um post todo dia. O mais importante no final das contas é quanto você consegue fazer mantendo a consistência. Não adianta você se empolgar e criar várias peças e na primeira semana você publica todo dia, se na segunda semana você publica só uma vez, na terceira semana você já nem publica. Então é importante entender quais são os recursos que você tem alocados para isso e o que é uma regularidade que essas pessoas conseguem acompanhar, o que faz sentido a gente manter para ter isso de forma consistente. Se você mantiver a consistência, com certeza a estratégia tem muito mais chance de dar resultado. Sustentare Escola de Negócios.